Olá, bem-vindos à Caravela Brasileira, o podcast feito para quem quer saber mais sobre Portugal e a cultura portuguesa sob o ponto de vista de duas brasileiras. Eu sou a Ananda Garcia e eu sou Pamela Mosman. E hoje nós vamos falar sobre a nossa relação com os portugueses. Por que muitos brasileiros acham o povo português mal educado? Então, é muito comum a gente escutar em rodas de brasileiros que os portugueses são mal educados ou rudes, porque é um jeito diferente de tratar as pessoas, né? No Brasil nós somos um pouco mais simpáticos, vamos dizer assim, e eles são mais diretos. O que tu acha disso, Ananda? Então, esse é um tema que, eu preciso confessar que foi algo que eu senti quando eu vim para Portugal. Eu também passei por essa experiência. Nossa, mas eles são rudes ou são muito diretos. Eu também me choquei com isso, né? E depois a gente passa por um processo de transformação e a gente vai falar sobre isso aqui no programa. Mas sim, isso é algo que eu escutei até de parentes, conhecidos que vêm para Portugal. Ah, mas eles são meio grossos, né? Ah, mas eles são meio diretos e meio assim. E não é bem assim, pessoal. A gente tem que analisar que também são duas culturas diferentes. Sim. E nós parece que somos muito, muito macios, mais afetuosos, temos mais milindres, né? E é engraçado, só que eu me lembrei agora, porque às vezes, tanto no início quanto agora, mesmo acostumada já com esse tipo, que eu penso, não, tá, ok, é o jeito deles de falar, mas se é um dia que tu não tá muito bem, assim, aquele dia que tu tá meio, já tá meio borocochô, né, saiu na rua e tal, e tu tenta ser o mais simpática possível, perguntar o menos de coisa possível para evitar esse tipo. Sim. Mas daí a pessoa vai lá e te dá uma patada, assim, que pra gente é considerada uma patada, pra eles não. É só mais uma coisa que eles estão falando. E daí tu pensa, ai meu Deus, sabe, não podia dormir sem essa, porque é meio que isso, assim, às vezes a gente até se arrepende e foi sem querer, porque a gente tentou ser, toda querida. E não adianta, tá, gente? Vocês podem usar um tom de voz macio, vocês podem ser o mais simpática possível, mas queridinha, fofinha, tipo o gato de botas do Shrek lá, que faz os olhinhos, assim. Não adianta, eles vão... Se a pessoa for mais direta, porque também não são todos... Tem portugueses que são um pouco mais maleáveis e assim, mas se ele for, assim, mais direto mesmo, ele vai ser, e foda-se a cara que tu vai fazer depois. Tu vai chorar, tu vai... Não interessa. Lembra aquele quadro do Zorra Total? Pergunta idiota, tolerância zero? É meio que essa é a lógica aqui, pessoal. Descreve o povo português. Eu acho, assim, que nesses quase 3 anos, eu meio que aprendi, assim, eu vou fazer a pergunta estratégica que eu preciso, porque eu no Brasil sou daquelas assim, mas tem certeza? Mas pode me falar mais sobre isso? Mas tem certeza que tu não tem a cor vermelha dessa blusa, né? Não, aqui eu já aprendi que não, né? Assim, né? Tipo, as perguntas que a gente faz. Porque às vezes tu entra numa loja, por exemplo, e tem um produto exposto que tu quer ver, só que tu não quer aquelas cores que estão expostas. E tu pergunta, mas tem alguma outra cor, sei lá, daquela blusa, daquele vestido? Não, é só o que tá exposto. E a gente, no Brasil, a gente é persistente, né? Mas em outra loja, de repente, mas não tem como ver no sistema. No estoque, não sei, né? Em algum lugar, no fornecedor. Não, menina, é o que tá exposto. E pronto, eles não te dão nem oportunidade de réplica. É tipo, né? Sem réplica, não. É assim, direto e reto, entendeu? Não, é o que está exposto ali e não tem, não quer, tchau, né? É tipo assim, as portas da rua são serventia da casa, é bem assim. Não tem muito essa preocupação de, não, vou tentar olhar no sistema, sei lá, assim, em São Paulo, não tem essa. Não tem, pronto, né? Não gostou, o que vamos fazer? É aquela lógica do, eu queria um copo de café, uma não sei o quê. Mas tu queria ou tu quer? Eu acho que a gente poderia dizer, assim, que o povo português, na sua maioria, ele é muito literal, né? Sim. Então, assim, é aquilo, tu queria ou tu quer? É um copo d'água? Não, é um copo de leite ou é só o leite? Ou tu quer só o copo ou tu quer o... Sabe? Você entende o que eu quero dizer? Eles são muito diretos também e muito literais. Porque nós falamos mais pra amenizar a frase, né? E pra eles não precisa amenizar nada. É simplesmente falar o que tu quer e pronto. Uma outra coisa que me chamou a atenção, que eu achava assim, me senti um pouco invadida, é a questão de certas opiniões.
Em episódios passados, a gente já comentou, né, que o salário é baixo. E uma coisa que eu noto é que às vezes eles querem fazer com que tu poupe dinheiro, assim. Eu já notei isso. Só que às vezes eu me senti um pouco invadida. Eu vou contar uma história da minha primeira, segunda semana em Coimbra, por exemplo. Eu cheguei na lavandaria, né, que é lavandaria, não lavanderia. E aí uma vez um português me explicou que vem de lavanda. Por isso que é lavandaria e não lavanderia. Eu fui à lavanderia com um pouco de roupa, né? Era minha, sei lá, primeiros 10 dias ali na cidade. Não tinha máquina de lavar em casa. Cheguei e a moça me disse: não, mas não vale a pena. Porque você tem que rentabilizar o seu dinheiro. Essa máquina de lavar suporta 7,5 kg. E você aí tem o quê? Nem 1 quilo de roupa? Não vale a pena. E ela me falou quase num tom muito direto, quase como se estivesse me mandando embora. Eu falei, não, mas eu preciso, eu tenho que lavar, sabe? O outro exemplo foi uma vez, na minha primeira compra de mercado, que eu decidi chamar um táxi pelo aplicativo de táxis, tá? Em Coimbra não tem Uber, não tinha, acho que ainda não tem, né? Mas tem o aplicativo da cooperativa de táxis local. E quando a gente chama no aplicativo, tu paga ali uns cêntimos a mais, uns 80 e tal cêntimos. Acho que é 80. E eu não encontrava a praça de táxis dentro do estacionamento. Tava carregada de sacola e pequenos móveis e coisas. Chamei o taxista. A primeira coisa quando eu entro no táxi: menina, mas não pudeste caminhar até não encontraste a praça de táxi, agora vai ter que pagar 80 cêntimos. Meio que, quase que me disse que eu fui parva. Parva é de ser meio boba. Isso, meio tolinha, assim, meio tolinha, sabe? tolinha, sabe? E eu pensei, gente, então eu não quero saber, eu tô pagando esses 80 cêntimos feliz, tá? Eu quero pagar, toma. É que o dinheiro não vai pra ele, como né? Então, às vezes eu vi algumas opiniões, assim, muito diretas, que eu me sentia invadida, parecia, sei lá, nenhum amigo meu me falaria isso, sabe? Sim. Então, isso eu lembro que foram as minhas primeiras experiências que eu, tipo, ai, que saco, sabe? Eu não lembro até muito, acho que já deve ter tido, mas de repente é uma coisa que não me incomode muito, eu não lembro de nenhuma história. Mas tem uma palavra tem uma pergunta que me incomoda um pouco, e isso acho que depende mais de região, porque em Coimbra eu não lembro de as pessoas serem assim, mas agora onde eu tô em Évora, muitas pessoas, a maioria, pergunta. Até mesmo em Évora, mas pessoas do norte também, né? Que eram até pessoas que eu conheci que não eram de Évora. Perguntavam assim, sei lá, eu às vezes tu chega e simplesmente diz, hoje eu não tô muito bem, ou hoje eu tô, né? Ou tu tá mais quieta também, a pessoa percebe que tu é mais falante, naquele dia tu não tá muito bem. Aí fala, e aí, tudo bem? Aí tu fala, hoje eu tô meio, sei lá, não tô muito bem e tal. E esse então nada mais é do que o nosso, mas o que aconteceu? É resumido no então, tá? O então ele serve pra meio que tu continuar a falar sobre aquilo, né? E às vezes tu não quer falar, tu simplesmente só comentou, já que a pessoa te perguntou se tu tá tudo bem, tu disse não tô muito bem hoje, pronto, né? Já que ela percebeu que tu tá estranha. E isso me incomoda um pouco, porque isso pra mim invadir a minha privacidade, porque eu não gosto muito eu não sou uma pessoa que fique contando a minha vida, assim, ainda mais pra pessoas que eu não conheço muito. Eu conto pros meus amigos, se eu quiser eu vou falar com alguma amiga e tal, e se alguma amiga me perguntar eu vou contar. Porque às vezes é uma coisa que tu sabe que é do dia, né? É uma coisa que te incomodou, que não te incomoda normalmente, mas naquele dia tu não sei, tu acordou mal-humorado, tu acordou triste, acontece. Eu acho que às vezes a gente tem assim um erro de cada um tá usando um código pra se comunicar. De repente, na cabeça dele, ele disse, se tu respondeu isso é porque tu queria conversar. Senão tu teria dito, nem vale a pena falar, ou tá tudo bem. Não sei, às vezes isso, né? Porque eles se respondem assim, né? Não vale a pena, não tá muito bem, mas não vale a pena. E ele já responde, ele já meio que responde tudo isso. E a gente não, mas é que nós somos assim, né? Um pouco mais... apesar de os portugueses, eles se consideram bem fechados, mas eu acho que quando eles já têm uma certa convivência contigo, por mais que seja só colega de trabalho, eu acho que eles já sentem muito a vontade de, tipo, tanto de já saber coisas da tua vida e de te contar coisas da vida deles, né? Mas eles se consideram bem fechados. E realmente, assim... E eu sempre ouvi falar, isso é uma coisa que eu não esqueço e eu acho que eu concordo muito, assim... Português, eles são mais fechados e tu pensa assim, esse povo, né, não, sei lá, não é que nem brasileiro se encontra, que nem a gente já comentou no episódio anterior, a gente se encontra que parece que conhece já há 20 anos, nunca se viu na vida, nem sabe quem é a pessoa, nem sabe de onde vem, qual é, né, mas a gente faz amizade muito rápido, até por estar longe de casa e tal. E português não é assim tão aberto. Só que quando eles te conhecem, quando tu vai convivendo com eles e tal, já me disseram assim,
tu ganha um amigo pra vida inteira. Concordo plenamente. Meu Deus, isso é muito verdade, assim, eles... E ainda mais, como a gente tá fora do nosso país, então eles são muito assim, pode contar comigo no que tu precisar, qualquer coisa pita, fala, me chama e tal. E isso é muito verdade, por mais que às vezes tu não sinta ainda tão à vontade pra fazer isso com aquela pessoa, porque tu sempre vai conhecer algum brasileiro que vai te ajudar, né, que tu vai ter mais intimidade do que aquela pessoa. Mas, assim, são pessoas que realmente não te abandonam, assim. E outra coisa, e como o português acha que a gente é muito corajoso, né? Ai, tu saiu do teu país, tipo, atravessou o oceano, tá aqui, longe da tua família, dos teus amigos. Então, é uma coisa que eles nos valorizam, assim, por demais até, né? Eu lembro, assim, em Coimbra, eu realmente me sentia valorizada nesse sentido, assim, porque as pessoas me achavam muito, assim, corajosa de ter vindo e tudo mais. E agora eu lembrei de outras 2 situações que representam a história do literal e também foram em Coimbra nas minhas primeiras semanas. Eu fui ao CEF, né, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, e uma das coisas, né, o oficial lá, ele disse, você tem que tirar o seu NIF, que é o CPF, né? Aí eu falei, sim, é nos serviços financeiros, né? Não tem nada de financeiro, é os serviços de finanças. Porque aqui em Portugal, o financeiro tá associado ao sistema financeiro, ou ao departamento financeiro. Que é tipo Bolsa de Valores? Tipo isso, né? O sistema financeiro, assim, o Ministério das Finanças, né? Que é onde a gente... Que seria Receita Federal, seria... eu acho que uma sim. coisa desse tipo. É outra coisa. E eu lembro, e outra coisa, né? Ele me deu todo o passo a passo. Você faz isso, você faz aquilo. Aí eu disse assim, então tá, é basicamente isso, né? Entendi. Não é basicamente isso, é tudo isso. Então assim, mas tu entendeu o que eu quis dizer, mas pra que fazer isso? Ai, que saco. Isso tem a ver com o nosso jeito, tipo, a gente tem muito mais liberdade com as palavras no Brasil. Sim. E aqui não, tipo, não é basicamente isso, é tudo isso, não é no serviço financeiro, não, é o serviço de finanças. Então, isso tudo me marcou desde o começo e no início eu achava um saco, mas agora eu já aprendi a me comunicar nesse código de comunicação local, assim. Sim. Tem uma palavra que eu aprendi no meu último trabalho, em determinadas circunstâncias, que é frontalidade. E eu fazia algumas entrevistas e tal, e muitas pessoas se definiam como frontais. Eu sou frontal, eu sou frontal. E claro, eu, assim, por interpretação, por contexto, eu entendi aquilo, mas é uma palavra que a gente não usa. E aí a gente foi pesquisar essa palavra, né? E de acordo com o Priberan, qualidade de quem é frontal, franqueza, sinceridade. E de fato é verdade, né? Eu acho que eles são bem sinceros, eles não vão te enrolar. Sim. E com o tempo eu passei a respeitar essa frontalidade, assim. É algo que eu hoje aprecio. É claro que se a gente tá num mau dia, como tu falou antes, né, não é legal, mas hoje eu aprecio porque eu não acho que eles são enrolões, assim, ao contrário do Brasil, né? Eles não são enrolões e eles e tu pode confiar no que tá escrito ou no que eles te dizem. Eu tenho uma história engraçada que aconteceu semana passada, não foi comigo, foi com uma amiga que tá visitando Portugal com os pais, e ela foi me visitar em Évora e ela contou que eles foram almoçar e eles estão em 3, só que geralmente eles pedem 2 pratos porque os 2 pratos servem bem aos 3, eles não comem muito, os pratos são bem servidos aqui em Portugal, então eles foram num restaurante que não tinha prato para 2 pessoas. E eles ficaram na dúvida se pediam esse prato para 2 pessoas, se pediam 2 pratos, se pediam esse prato para 2 pessoas mais um prato, porque, enfim, né, não sabia exatamente o tamanho, porque às vezes prato de 2 pessoas também não é tão grande assim, né? E daí eles perguntaram pro empregado de mesa, né, o garçom aqui, e eles perguntaram, será que esse prato para 2 pessoas chega para nós 3? Ele falou, sim, chega, tá, né, é bem servido. Aí eles falaram, mas tem certeza? Será que a gente não teria que pedir mais um e tal? Ele, não, senhor, se eu estou lhe falando que serve para 2 pessoas, é porque serve para 3 pessoas, é porque serve para 3 pessoas. E aí, até quando ele saiu, eles falaram que eles até ficaram, viu só? Ficaram, né, meio que fazendo piada, assim, tipo, viu só? Você não entendeu que que serve para 3 pessoas? Ele sabe e tal. Então, assim, eles falam, não é que nem no Brasil, que eu até tava pensando aqui, se fosse no Brasil, eu acho que o garçom provavelmente diria pra tu pedir mais um prato, né? Porque o que a gente faz no Brasil? A gente diz assim, servir serve, mas depende um pouco de como vocês comem. Então, é tudo muito subjetivo, né? Eu vou dizer, daí tu coloca a pessoa em dúvida e faz a pessoa... geralmente a gente acaba pedindo mais um por precaução, né? Ok, a gente pode pedir esse primeiro pra 2 e depois a gente pede outro, mas daí vai demorar de novo e daqui a pouco a gente não vai ter afim mais de comer. Então a gente já pede
pede os 3, já pede 2, né? Já pede o prato de 2 pessoas e mais um prato. E geralmente sobra comida, porque o garçom não faz questão de ser sincero nessa questão, né? Às vezes ele sabe que vai dar. Ele conhece o prato melhor do que a gente. Só que... E aqui não, aqui eles não vão tentar ganhar em cima de ti, né? Que eu acho que o brasileiro é muito isso. Acho que uma das coisas que a gente mais estranha aqui, que a gente às vezes acaba fazendo pergunta idiota, é justamente porque a gente não confia. Acho que nós... brasileiros não confiamos uns nos outros, não é muito comum a gente confiar no que está escrito num determinado papel lá de promoção, não sei, quando tu vai num restaurante ou numa loja, enfim, tu às vezes não confia muito no que a pessoa tá te dizendo. A gente sempre acha que o vendedor quer te empurrar coisa que não tem que ser empurrado. Sim. E aqui eles realmente são mais, não é que não, óbvio que existem vendedores que também querem te empurrar coisa, eles são um pouco mais sensatos, né, na hora de te vender alguma coisa, na hora de te oferecer alguma coisa, porque realmente não é, às vezes não estão tentando te enrolar, não estão tentando passar te empurrar, passar a perna. perna. E isso é uma coisa que a gente estranha. Então a gente acaba fazendo, que a gente estava comentando aqui, a gente vai assinar um contrato, daí no contrato diz que a oferta é por 2 meses, por exemplo, tu não vai ter que pagar uma mensalidade de alguma coisa, que aqui acontece em muitos pacotes de internet. E isso é verdade, isso acontece, não que no Brasil não aconteça, mas às vezes a gente se incomoda porque tem que ir lá pedir pra, né, toda vez tem que pedir o ressarcimento e tal. Aqui acontece esses casos, não é que não acontece, tá? Eu conheço, inclusive no meu também teve problema, mas realmente no futuro eles descontaram aquilo. É que no... Sabe, né? Quando é novo registro, como eles chamam, né? Quando é novo registro no sistema, sempre dá problema e às vezes demora um pouco pro sistema assimilar. Mas sempre acontece. No Brasil, às vezes, não. Eles se aproveitam que o sistema já não aceitou e aquilo nunca mais é descontado de ti. E tu tem que ir lá 1.500 vezes, reclamar, nanana. E aqui já é mais certinhas as coisas. E a gente estranha isso. Então, por isso que a gente a gente às vezes fazer umas perguntas idiotas e receber também uma resposta mais... Não, se está escrito ali é porque vai acontecer. Porque é o que está escrito ali, é o que está exposto, é o que eu te disse, né? É o que tá aí, menina. Tem, assim, alguns comentários que eu já escutei e eu acho um pouco rude, mas pra eles não tem nada demais. Por exemplo, eu hoje falo metro, mas no começo eu falava às vezes metrô e às vezes metro, né? Hoje o metro já sai automático. Aí eu pedi uma informação no metrô aqui em Lisboa. Ah, é em tal lugar, mas é metro, viu? Daí eu, ai, que saco. Ou então, assim, num restaurante, eu queria uma coca. Coca é outra coisa, aqui coca é pra cocaína, tá? É uma cola, queres uma cola ou uma Coca-Cola. E então, assim, no começo eu acho que eu estranhava esse tipo de comentário, mas assim, pessoal, isso não é uma coisa geral. Isso, por exemplo, é no restaurante do tiozinho português. Né? Esse senhor que me deu informação no metro era o tiozinho do metro. Eu acho assim que esse tipo de comentário tu não vai escutar de uma pessoa mais nova, né? Eu particularmente não tenho esse tipo de experiência, assim. Eu essas palavras, que nem eu sabia que era cola, eu sempre procuro pedir cola, às vezes eu me esqueço e sai uma coca, e eles entendem. E nunca me corrigiram no restaurante, mas eu fiquei sabendo porque, sei lá, conversa entre brasileiros que me comentaram, aqui não é viu que não é aqui eles não chamam de coca, eles chamam de cola. E deu, é sério, assim, porque coca é cocaína. Então, assim, eu aprendi mais com os brasileiros, isso que por acaso já tinham tido alguma experiência de repente, não sei em que contexto que eles aprenderam, ou simplesmente porque eles conviviam com portugueses que ensinaram, né? Tem uma coisa que me desagrada um pouco, que é o grupo de brasileiros que insiste em falar que o português é mal educado, que não sei o que tem que ensinar o português do Brasil pro português, que não sei o que. Esse tipo de mentalidade, porque às vezes o brasileiro vem e cria uma comunidade brasileira, mas que é perfeitamente normal, né, gente? Como imigrantes, a gente tenta buscar aquele afeto de casa e tudo mais, mas às vezes parece que tu pensa que a tua cultura é a certa e tu quer viver neste país novo de acordo com a tua cultura. E não é bem assim. Então eu não sei o que tu acha, Pamela, mas esse pensamento brasileiro, que eu vou te dizer que eu escuto até bastante, isso me irrita. Eu fico pensando, gente, vocês estão nesse país novo, a cultura é diferente, vocês têm que se adaptar. Sim, isso também é uma coisa que me incomoda muito. Eu escutava bastante quando eu estava em Coimbra, que daí eu convivia bastante com brasileiros lá. E me incomodava bastante porque, assim, eu não sou portuguesa, mas dá vontade de dizer, não tá gostando, meu amigo, vai pra outro país, volta pro teu país, não sei, mas tipo, porque é uma coisa que me incomoda muito, porque eu acho que assim, uma das coisas que quem resolve migrar, seja por um tempo, seja pra sempre,
não interessa. Eu acho que é tu tentar te adaptar onde tu tá. Óbvio que tu vai carregar teus valores, teus ensinamentos, tua cultura. Não é isso. Não é deixar morrer a cultura brasileira. Não é deixar morrer os teus ensinamentos. Não é isso. Mas é simplesmente, e não é esquecer o que tu é. Simplesmente tu tentar ser mais friendly, né? Mais empático. Mais tipo empático assim. Aqui. Porque assim, tu tá invadindo o país, né? Eles não te chamaram pra vir pra cá. Por mais que às vezes eles te contratem, por mais que tu venha com um emprego, vamos supor, e por mais que sim, nós trazemos dinheiro, isso é verdade. Portugal é muito sustentado, entre aspas, por brasileiros hoje em dia. Tipo, universidades portuguesas ganham muito mais dinheiro com estudantes brasileiros do que estudantes portugueses, e até da União Europeia, porque querendo ou não, a propina, que é mensalidade aqui, tá? A propina é mais baixa para a União Europeia, por exemplo. E também quem vem trabalhar aqui, querendo ou não, porque daí tá movimentando a economia, tá ganhando, mas também tá gastando, tá, né? Enfim, eu acho que por mais que eles estejam ganhando com a gente, eu acho que não custa nada. E outra coisa, até pra tu te sentir melhor daqui, né? Porque, pô, sem graça se tu começa, só fala do teu jeito. Ah, não vou mudar. É tipo, sei lá, só olho pra frente. Eu não me interessa o que tá aqui do lado. Então, eu só falo do jeito que eu não vou mudar nada na minha vida. Eu vou continuar falando metrô, vou continuar falando ônibus, vou continuar falando trem, vou continuar falando, sei lá, o elétrico, nem sei, é bonde, não sei o que a gente falaria. Tipo, e não vou mudar nada no modo de falar. Porque o jeito correto é o meu. E tem pessoas que me dizem, assim, quando eu comento até com as pessoas do Brasil, né, como, desculpa, porque às vezes eu me corrijo, assim, quando eu tô falando com um brasileiro eu lembro, não, tá, no Brasil é outra coisa. Daí eu falo, desculpa, eu tô falando tal palavra, ou às vezes até a pessoa pergunta, o que é isso? Por exemplo, uma palavra aqui que eles falam que é senhorio, que até a Ananda já comentou, que aqui é o proprietário do imóvel, seria o nosso locador, né? Eu já falei isso, por exemplo, meu pai até, ele fala assim, ensina eles a falar, essa palavra é muito velha já, a gente não usa há muito tempo no Brasil. Só que eu fico pensando, assim, querendo ou não, o português a gente herdou deles, né? O que acontece é que o brasileiro, eu acho que a gente teve muito mais adaptações, a gente é muito mais, uma língua muito mais nova, tenta ser muito mais, a gente tem muita influência dos Estados Unidos, do inglês. A gente tem tantas palavras criadas que surgiram da internet e aqui não é bem assim, né? E a gente usa muitas palavras em inglês, a gente já é como se fosse do Brasil, né? Tipo, download, upgrade, sei lá, tipo, tem outras palavras que a gente usa e que aqui eles geralmente, mouse, que aqui eles usam a palavra literal. Por exemplo, mouse, aqui é rato. Pessoal, é rato, não se choquem. Eu também fiquei chocada. Então, assim, descarregar, download. Então, tipo, são várias. Eles geralmente traduzem a palavra, né? Não é? Eles usam a palavra do jeito que é em inglês, só que eles traduzem. E pra gente soa muito estranho porque a gente não usa a palavra traduzida, né? Então, só que me incomoda um pouco quando os brasileiros tentam ditar o português correto. Eu acho que não existe português correto, em primeiro lugar. Eu acho que é que nem o inglês britânico e o inglês dos Estados Unidos também tem esse choque. O alemão com o alemão das colônias, sei lá, o alemão suíço, o alemão, sei lá, de outros lugares. Eu acho que sempre vai ter esse choque cultural, mas eu acho que nenhum é certo, nenhum é errado. Os portugueses também, às vezes, tanto que por isso que eles chamam de brasileiro, porque eles não consideram português, né? Mas isso também é uma certa, de repente, arrogância por parte deles, mas a gente também tem isso, então me incomoda realmente quando as pessoas dizem ensina eles a falar, ou eu não vou, eu já ouvi isso de amigos que vieram pra cá, eu não vou mudar meu jeito de falar, eu vou continuar falando, sei lá, mirante e não mirador, não, porque é ônibus, tipo, amigo, tu vai viver aqui, sabe? Tu quer viver dentro de uma bolha ou tu quer te sentir parte do local? Sabe? Pra mim, assim, óbvio que isso é um julgamento totalmente meu, tá, gente? Não tem... Eu acho assim, quando tu migra, sinceramente, tu tem que vir muito de coração e cabeça aberta, assim, literalmente. Tu tem que ser quase que uma esponja, assim, né? E isso facilita muito a tua adaptação ao país. Eu, por exemplo, eu não sofri praticamente, tipo, eu não tive um baque, assim, cheguei aqui, meu Deus, que horror. Não, tipo, tem pessoas que sofrem esse baque e são geralmente essas pessoas que não estão abertas a mudar, tipo, a trocar as palavras, a mudar as expressões que vai falar, a viver do jeito que vive aqui, a achar tudo assim, tudo que é português é meio old, sabe? Tipo, vintage, é meio...
as pessoas não tentam conhecer. Eu não sou uma grande, tipo, eu não vivo tanto a cultura portuguesa, confesso, mas se me chamam, eu vou, entendeu? Eu sou do tipo de pessoa, me convidar pra ir pra não sei o que, nem sei se eu vou gostar, mas eu vou porque, tipo, é uma oportunidade de eu conhecer. E estando com eles é muito mais agradável, porque tu ir sozinha, às vezes tu não percebe muito bem o que é aquilo. Por que o fado é desse jeito? E eles vão te contando, né? Porque ao mesmo tempo eles já vão te contando que isso é assim por causa disso. Tem várias coisas que tu vai aprendendo do dia a dia, do boca a boca, né, de histórias que os portugueses vão te contando que, sei lá, e é muito bom essa cultura meio que não formal, é informal, é uma cultura coloquial que tu vai aprendendo e várias histórias a gente vai acumulando, né, no nossa mala aqui, nossa bagagenzinha. E eu acho que as pessoas que vêm com essa mente mais fechada, pra mim, elas não têm o perfil pra migrar, assim. Eu concordo. Eu acho que muitas pessoas, elas idealizam uma vida fora, seja assim, vou migrar de vez, ou vou passar um tempo fora, vou passar um ano, vou passar 6 meses. As pessoas imaginam que elas vão transportar a vida delas inteira para este outro país que é mais desenvolvido, onde as coisas são mais baratas, onde tu tem acesso a mais viagens e não sei o quê. E elas esquecem que não, tipo, tu vai estar lá sozinho, vai ter que fazer novas conexões, tu vai ter que te desconstruir muitas vezes, te reconstruir, tu vai ter que te abrir muito, assim, se tu não tá preparado pra isso, tu não tá preparado pra fazer uma migração, mesmo que seja aquela migração pra ficar pouco tempo no outro lugar. E eu também, assim, toda vez que eu tenho a oportunidade de sair, de conversar com os amigos portugueses, eu sempre aprendo muito, é muito bom estar aberto pra isso, e aí faz com que eu entenda mais o lugar onde eu tô, com que eu tenha mais empatia, com que eu me sinta mais parte de tudo. Então, muita gente evita, às vezes, o contato com os portugueses. Sim. Parece, assim, que tem um ranço. Na verdade, tem um pré-julgamento, né? Tem um pré-julgamento. Eu vou te dizer, eu tenho certeza que se esses brasileiros estivessem em Londres, eles iam adorar se aproximar dos ingleses. Mas a gente tem um pouco daquela relação do colonizado, que será abordado também em outros programas, e já fica aquela coisa, não, porque nós falamos a mesma língua, mas nós somos povos extremamente diferentes, e não extremamente, mas muito diferentes, né? Somos, assim, claramente nacionalidades com comportamentos diferentes, e eu acho que a gente chega achando que vai ser tudo igual e se depara com uma realidade muito diferente. Uma coisa que eu acho, assim, os portugueses mesmo, que eles dizem que nós somos muito abertos, né? Eles dizem, vocês brasileiros são muito mais abertos do que a gente, eles são mais fechados, mas como eu disse, depois que eles têm confiança em ti, gostam de ti e tal, eles viram teus amigos e, inclusive, se preocupam contigo e tal, e tem um carinho muito especial, é muito legal, assim, ver o apego, assim, que eles têm. E uma coisa que me lembrou, agora falando dos brasileiros que vêm pra cá, uma coisa que me incomoda muito também é brasileiro que vem, e geralmente são os brasileiros que já têm data de volta pro Brasil, é que chegam aqui e dizem, mas não tem, sei lá, samba que nem no Brasil. Não tem feijoada que nem no Brasil. Tu não tá indo no Brasil, entendeu? É óbvio que não vai ser igual, sabe? Tipo, sei lá, tipo, vai na praia, daí aqui as praias, por exemplo, não é que nem no Brasil que tem, como é que a gente chama os quiosques também? Pode ser quiosque, né? Sim. Mas enfim, não é aquela coisa assim, música, quiosque. Não, são praias mais silenciosas, é tipo as pessoas, acho que mais no verão, lógico, daí tem mais coisas, mas mesmo em tempo bom, assim, que tu vai em praia, as praias são mais tranquilas, tu chega lá, às vezes tem uns barzinhos, assim, na beira da praia, mas não é que nem no Brasil, o Brasil é mais vucu-vucu, assim, é um negócio mais, né, vucu-vucu e tal. Muito vendedor de coisas, muitos serviços, e né? Aqui não tem isso, é bem diferente, assim, tu ir na praia aqui. Mas é bom também, as praias são lindas, inclusive, então qualquer praia que tu for, sempre tu vai encontrar uma praia, pelo menos com um mar bem... É que a gente é do sul, a gente sabe que é as nossas praias lá, o nosso Nescau. No Rio Grande do Sul, porque Santa Catarina também foi abençoada com águas maravilhosas. Mas... Então, assim, me incomoda um pouco, assim, os brasileiros ficam tudo comparando. Ou outra coisa, eles são europeus, mas se acham muito educados, mas eles também fazem não sei o que, jogam lixo no chão, jogam não sei o que. Ok, amigo, a gente não tá aqui pra comparar, esse brasileiro é mais educado. Não é isso. Parece que sempre tem aquele senso de meio que competição, né? É sempre uma competição pra tentar ver quem é melhor, e a gente não veio pra cá pra isso, a gente veio pra tentar uma vida melhor, e pra isso o bom é a gente se adaptar ao lugar que a gente está,
Porque senão tu vai viver eternamente imaginando uma briga, eu moro aqui, não, mas eu moro lá, mas a questão é que lá também eles fazem não sei o quê, eles também, né? Sim, meu amigo, tudo bem, mas ninguém disse que Portugal é perfeito. Até porque não existe país perfeito. Em qualquer lugar, até países nórdicos, por mais perfeitos que sejam, eles também têm os seus problemas, né? Seja o clima, seja porque as pessoas são mais frias, enfim, todos os lugares têm algum problema, né? Alguns problemas. E cabe a gente, às vezes, pesquisar melhor sobre o país pra ver se aquilo tem mais a ver com o nosso perfil ou não, né? E, tipo, então tem isso. Eu acho que um grande erro é as pessoas verem Portugal como, sei lá, uma filial do Brasil, um Brasilzinho, e aí chegam e acham que só muda o sotaque. Mas, gente, muda muita coisa. E eu acho que, agora falando do fado, eu acho que a música tradicional de um país às vezes reflete um pouco do comportamento, né? O fado é uma música muito melancólica. Gente, o fado... tipo um tango, só que ele é português. Ai, mas eu acho que... não vou dizer que é pior, mas eu acho que... eu acho que o tango tem um charme, tem uma sensualidade. Eu acho, tá? Que o tango é sensual. Sim. O fado, não. O fado, eu acho assim, eu fico, ai, Jesus. Tanto que, assim, eu vi um show de fado uma vez na vida, em 2011, e nunca mais. Mas eu me interesso pelos fados modernos. Acho que tem uns cantores, assim, que são meio que fados da nova geração. Tipo Antônio Zambujo ou... Ana Moura. Também a Marisa, que é uma fadista nova, que é maravilhosa. Mas, assim, o que a gente quer dizer é que é uma música melancólica e o povo é melancólico. Os fados de Coimbra, da universidade, né? Que fala da saudade. Sim. É a balada da despedida. Tem várias baladas da despedida, mas tem a da Universidade de Direito, que é a mais famosa. Então, parece assim que a cultura musical ela é marcada por uma melancolia. E eu lembro que a minha primeira colega de apartamento lá em Coimbra me apresentou a Marisa, que é essa fadista. E aí, eu escutando a música, e tem um trecho que era assim: ó, gente da minha terra, agora que eu percebi, essa tristeza que trago foi de vós que recebi. E aí eu pensei assim, ela tá dizendo que a tristeza dela, ela recebeu do público dela. Eu fiquei assim, como assim? E aí a minha colega na época falou, não, mas a tristeza é uma coisa boa, porque a emoção é a melancolia. E aí eu, gente, então essa tristeza que ela fala que recebeu do público, do povo dela, sim, do povo. Na verdade é uma emoção, é uma coisa que... é positiva, sabe? É uma emoção. E eu fiquei, gente... Aí, isso... Sabe que essa coisa que parece tão boba, tão simples, me ajudou a perceber ali o mindset do negócio, sim, sabe? É um povo que é mais fechado, eles são mais, talvez... eu não acho que eles sejam introvertidos, mas em comparação aos brasileiros, dá pra dizer que são mais, né? Mas assim, eu acho que da Europa, acho que os portugueses e espanhóis são os mais abertos, realmente. Ainda, assim. Espanhóis eu acho que ainda são mais... Mas portugueses também são. Eu não acho que eles sejam... Eles são piadistas, eles contam piadas. Eu acho que são piadas diferentes das nossas, mas a gente se acostuma, né? São piadas assim que às vezes a gente não... Até porque a gente não percebe algumas palavras. Eu acho que o humor assim, é bem diferente. É bem diferente. Porque eu acho que a gente conta uma coisa que é muito engraçada pra gente, e pra eles é porque a gente faz muita piada, eu acho, também, com as desgraças do Brasil. Tanto que existem os memes, nós somos o povo mais... criadores de memes que existem na face da Terra, né? Mas eles não é tanto isso. Eles falam bastante, eles têm uma autocrítica muito boa, assim. Eu acho que eles são um povo que se autocriticam muito bem. Acho que até demais, porque poderia ser um pouco menos. A gente comentou pra ter um ambiente um pouco mais leve, assim. Porque, assim, eles têm um país maravilhoso. Tem seus problemas, óbvio que tem. Não é um país, não é padrão nórdico, como eles gostam de se comparar. Eles gostariam de ser um país nórdico, assim, na questão de ter melhores serviços públicos, os impostos, né? De infraestrutura. Porque, assim, os impostos, eles consideram que pagam muitos impostos, mas também não tem a contrapartida, não é tão boa quanto os impostos que eles pagam. Mas eu acho que eles têm uma autocrítica muito boa, assim, quem vier pra cá vai perceber português, e eles falam na frente de qualquer um. É a primeira vez que eles te viram na vida, eles não é que nem brasileiro, às vezes a gente fala entre nós, mas alguém falar da gente, Deus me livre, entendeu? E eles já não, tipo, eu geralmente procuro não criticar muito, é porque tem coisas que eles reclamam que às vezes eu penso, ai amigo, não é tão ruim assim, sabe? Exatamente.
Mas eu, às vezes, quando é alguma coisa que me incomoda, eu contribuo também, mas eu tento ser um pouco mais amena, claro, e eles aceitam de boa, assim, não é uma coisa que eles... Não é aquela coisa que, de repente, o brasileiro é assim, mas em Portugal também não é grandes coisas, a gente já ia ser um pouco mais reacionário. Sim. Eles não, eles dizem, e eles alimentam, eles vão lá e te contam uma outra coisa que tu não sabia, um escândalo maior ainda do que aquele que tu tá contando. Então eu acho isso muito legal, eles são muito receptivos, assim, tanto a crítica externa, claro, de uma forma educada e construtiva, vamos dizer assim, e eles têm uma autocrítica muito... Acho que isso é muito positivo da parte deles, assim, porque tem países que, tá tudo bem, tudo maravilhoso, tudo lá, mas não é bem assim, né? Tipo... eu já ouvi uma análise, assim, de conhecidos de... Poxa, né, mas lá os nórdicos, eles têm um tempo horrível, assim, que favorece a depressão, o alcoolismo e tal. E ainda assim tem países, tipo como a Dinamarca, que estão nos rankings dos mais felizes do mundo. E em Portugal eles têm esse clima maravilhoso, praias incríveis, e são um povo mal-humorado, ou assim, um pouco mais, né, autocrítico demais. E eu pensei, poxa, é verdade, né? Será que eles não valorizam tudo isso? É curioso, né? Sim, é porque, curioso. tipo assim, o clima aqui, eu acho que é o melhor clima da Europa. Sim. E mesmo assim, eu acho que o povo é um pouco crítico demais, duro. O que eu já ouvi de amigos portugueses, eles me dizem que eles são realmente muito reclamões, assim, que eles... Mas eles falam assim, a gente reclama pra melhorar, porque a gente quer melhorar o país. É tipo, nesse sentido, assim. É tipo, porque assim, é meio que não ficar de braços cruzados. Quer dizer, braços cruzados no sentido, não é que eles vão agir com aquilo, mas eles reclamam meio que, não, nós queremos ser padrão tal, né, padrão nórdico, e pra isso a gente tem que dizer o que tá errado, o que não tá tão bom, né? Tá bom, ok, a gente sabe que comparado a outros países é bom, né, o que a gente vive aqui, mas a gente sabe que tem condições de ser melhor. A gente tá na Europa, a gente tem acesso à União Europeia, então eles têm essa consciência, só que eles, ao mesmo tempo, eles querem estar perto dos melhores. E eu, no início, pra mim era muito... Às vezes dá vontade de eu dizer, eu não digo, eu procuro não dizer porque eu acho chato a gente também... Eu não gosto daquelas pessoas que ficam menosprezando a dor do outro, né? Então eu me coloco só no lugar deles que eu penso assim, ok, eu vim do Brasil. O Brasil, na minha opinião, enfim, ele não me satisfaz por várias coisas e é por isso que eu optei por migrar. E quando eu cheguei aqui em Portugal, eu acho tudo maravilhoso. Então até as coisas que às vezes, tipo, é muito burocrático, é um país muito burocrático, Portugal, né? Tipo, ele é bem burocrático. Eu pensei que, tipo, se tu quer fugir da burocracia no Brasil, não venha para Portugal. Porque aqui eu acho que até é pior, consegue superar. Então é um país muito burocrático. Lógico que tem algumas coisinhas que a gente se irrita às vezes, né? Tipo, da lentidão, às vezes, de te servir. Quando eu vim pra Portugal, me disseram, por exemplo, que era um dos melhores países de serviços, né? Sério? Uhum. Meu Deus, isso, gente, não é verdade. Restaurantes e tal, dizem que é muito bem e tal. Só que daí eu fico pensando, é que de repente no resto da Europa é pior. Não é que seja... Só que comparado com o resto da Europa, como os outros países são um pouco mais frios, ou, por exemplo... que nem, França não se esforça em falar inglês, entendeu? Sim, é o famoso estereótipo do garçom francês, acho que é pior que o português. Então, assim, esse tipo de... Acho que comparado com a Europa, eu acho que ele é o melhor serviço. Agora, se a gente compara com o Brasil... É bem ruim. Entendeu? Ele é bem ruim, assim, mas quando eu vim pra cá, eu tinha lido até, não, Portugal é muito bom, blá, tá. E daí, E eu não concordo muito com essa... Quando tu passa aqui... Mas por mais que tenha essas picuinhas, assim... Pra mim, Portugal é muito bom. E daí, só quando eu ouço eles se compararem com os nórdicos... Daí eu fico pensando... Ok, que pra eles estão no Brasil. Pensa assim, eles estão no Brasil... Sim. E o nórdico é o Portugal pra eles, né? Os países nórdicos. Então, é óbvio que eles querem... Eu também, eu queria que o Brasil fosse que nem um país da Europa. Não sei, até não vou dizer que é Portugal necessariamente, mas qualquer país padrão Europa. Eu quero muito feliz também. Tipo aquela coisa, aquela expressão, né? Se a gente atinge a meta, a gente dobra a meta. É tipo isso, né? Sim. É tipo tu querer sempre... Vamos deixar a meta aberta e quando a gente atinge a meta, a gente dobra a meta. Que é a nossa expressão. Exatamente. Então... Sim, então... Não, eu acho que é perfeitamente compreensível querer ser melhor, né? Enfim. As palavras de hoje, né, são duas expressões que têm a ver com comportamento, né? Na vibe do que a gente tava falando. E elas são até um pouco mais coloquiais, né? São, assim, as duas são bem informais.
O tô lixado. Eu vou comentar o tô lixado, que é uma expressão que eu achava no início meio. Ai, tô lixado. Porque nós usamos ai, que se lixe. Ou tô me lixando. É, tô me lixando. Não tô nem aí. Que eles. O que se lixe até eles também utilizam, mas o tô lixado. E é tô mesmo, tá? Eles usam até o U mesmo, que eles utilizam. Tô lixado sei lá, entrei num novo emprego e eu pensei que ia ser um início mais tranquilo e tal. Não, daí o teu chefe diz que tu vai ter que viajar, sei lá, por várias cidades e tu vai ficar 2 semanas fora da tua cidade e tu não era isso que tu queria, né? Tu queria um início mais calmo. Então, tô lixado, né? Tô lixado. Em outras palavras, lixado. né? Me fu. Aquela coisa, tipo assim, tô ralado... Enfim. Que no Brasil nós utilizaríamos o tô ralado, tô fudido, enfim, é tipo isso. E a outra é estou me a borrifar ou borrifar-se, né? Tem a ver com borrifar, gente. Essa... Porque assim, o tô lixado, acho que, né? Faz sentido. Agora, o borrifar-se é muito engraçado. Eu, né, numa conversa com a minha primeira amiga portuguesa, né? Ela falando, porque tô me a borrifar. E assim, no contexto dava pra imaginar o que ela queria dizer, mas tipo, a palavra borrifar, eu não consigo entender, assim, onde que ela pode ser conectada com isso, que é o fato de você não estar nem aí. Sim. Você não se importar. Então, eu estou me a borrifar. Mas ele não me ligou no dia seguinte, mas também tô me a borrifar. Sabe? Então, esse do borrifar, eu só consigo imaginar uma pessoa se borrifando com um perfume, sei lá. Esse do borrifar é realmente engraçado. E é importante ressaltar só que eles também utilizam nesse sentido do borrifar mesmo com, né, borrifar alguma coisa, um líquido, enfim. Mas no modo informal, enfim, no dia a dia, eles utilizam dessa forma, nesse sentido que a Nanda comentou também. Então, se vocês escutarem isso numa frase, o borrifar numa coisa que não faça sentido com espreizar, né? Aí é porque a pessoa não tá nem aí mesmo. Então é isso, pessoal, por hoje. A gente trouxe um assunto mais leve, né? E só pra vocês também já estarem preparados pra quando vocês tiverem contatos com português. Enfim, não é que eles sejam... Não é por mal que eles fazem isso. Realmente é uma característica cultural, né, deles. Eu acho assim que quando a gente chega, é muito normal se sentir um pouco estranho, né? Com essa abordagem, com certas respostas, mas é importante vocês já saberem para estarem preparados, né? Sim, e para saberem que não é nada pessoal. Não é nada pessoal, os portugueses são bem legais, inclusive adoro todos os meus amigos portugueses, né? Também. Pessoas 5 estrelas, como eles falam aqui, né? 5 estrelas, 5 estrelas pra eles. Então tá, pessoal, até o próximo programa. Até o próximo programa, pessoal. Tchau.